Boa noite a todos, meu nome é Cláudio. Nessa videoaula nós vamos implementar os campos obrigatórios. Ou seja, quando a gente faz o nosso cadastro, a gente tem que informar para o usuário quais são os campos obrigatórios. Ou então, quando clicar em salvar, o sistema informa para ele qual que é os campos que tem que ser preenchidos. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma função já pronta, tá? Onde já faz essas validações. Então eu vou fazer a referência de quem é de direito. Então nós vamos usar a função valida campos requeridos em um dataset. É um artigo que foi escrito por Wesley, tá? E nós vamos copiar esse código e implementar no nosso sistema. Então, se você copia um código de alguém ou alguma coisa assim, faz sempre a referência de onde que você tirou o artigo, quem foi o dono daquele código, né? Então, aqui o artigo eu fiz a devida referência da DevMedia e o Wesley que foi o autor, pelo menos o que está descrito aqui. Então, eu vou copiar até aqui. Não há necessidade de você copiar esse end com ponto, porque o próprio Delphi já acrescenta isso para você. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos em File, New, Unit, e aqui acima de Implementation, nós vamos colar a nossa função. Então é lógico que vai dar vários erros, porque tem muitas coisas que a gente tem que colocar aqui. Por exemplo, colocar nossa uses e colocar as bibliotecas. Conforme está no artigo, a gente tem que colocar no use tape info. Então nós vamos lá colocar o tape info e colocar aqui, dar um ponto e vírgula. Nós vamos, como aqui faz referência a um formulário, conforme está no artigo, faz referência a um formulário. Então aqui a gente vai ter que declarar esse formulário também e remover isso aqui, ó, porque ele fez esse exemplo. Provavelmente ele utilizou um formulário do tipo TFRM principal, tá? Então a gente vai ter que remover isso aqui e remover essas referências. Então eu vou remover aqui esse FRM principal, vou copiar o cabeçalho da nossa função e em cima aqui deixe-me ver onde que eu coloquei. Tinha que ser aqui, ó, em Implementation, coloquei no lugar errado. Então vamos corrigir. Então Ctrl V, coloco aqui. Vou recortar isso aqui até dar um Ctrl X e abaixo de Implementation eu colo aqui. Agora sim, vai dar uma série de erros, tá? Esse erro é normal. Então aqui eu fiz a declaração do nosso tipo como tform, tape info tá dando um erro, aqui está errado, tá? Então aqui é type sem o e, então type info sem o e, tá? Então parte aqui tá, o que está informado aqui no artigo está um pouco errado. Ok, agora vamos inserir as outras bibliotecas. Observe o nosso TLabel, o nosso TDataSource, TComponentCount. Então nós temos vários outros erros aqui que faz-se a necessidade das bibliotecas referentes a esses erros. E quais são as bibliotecas? Como eu estou fazendo referência a um formulário, obviamente aqui é um vcl.forms. Então é a nossa biblioteca. Nós vamos precisar também de um data.db. Opa, aqui não precisa de vírgula. Então aqui nós vamos precisar dessas bibliotecas. E como a gente fica na dúvida, qual que é a biblioteca que está faltando aqui? Como que eu vou saber qual que é a biblioteca? Simples, ó. Eu vou só colocar aqui um formulário. Na verdade não vai nem precisar não. Eu venho aqui no modelo, dou um F12 e observe que eu tenho aqui um label. Se eu pressionar Ctrl e clicar em cima no nosso label, cliquei aqui, ó, ele fala para mim, ó, vcl.standardcontrols. Então eu já sei que a biblioteca do label é justamente esse aqui. Então eu só tenho que copiar, dar um Ctrl C, fecho aqui, venho na minha unit e declaro aqui em cima. Cadê? Aqui. Pronto, aos poucos observe que foi diminuindo os erros. Tá. Aqui é CL Window Text, CL Head. Então aqui eu vou pegar do nosso modelo. Provavelmente é o VCL Graphics. Então vou colocar aqui, dar uma vírgula.
e pronto. Então está aqui nossas bibliotecas. Se tiver alguma coisa errada, o Delphi vai informar para nós. Pois bem, feito isso, o que faz essa função? Essa função ela faz o seguinte, ela pega como um parâmetro um formulário, então está aqui declarado no FRM, do tipo tform, e retorna um boolean, tá? Se é verdadeiro ou falso. Até aí tudo bem, então a gente tem que passar um parâmetro para a nossa função. Então ele tem um integer como inteiro, tá? Um i do tipo inteiro, LBL do tipotlabel, aqui um do tipo ds do tipo tDataSource, fn do tipo string e c do tipo tObject. Então o que acontece? Aqui ele faz uma verificação, ele conta a quantidade de componentes que tem no meu formulário, então é isso que ele vai fazer. Então observe que o meu cadastro de funcionário, deixa eu vir aqui no meu cadastro de funcionários, deixa o Delphi parar de vacalhar o que eu estou fazendo, que aí dá para mostrar para vocês. Então observe o seguinte, observe que eu tenho aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho um dbEdit, eu tenho um dblookup, eu tenho um memo, eu tenho uns botões, eu tenho um panel e por aí vai. Então o que acontece? O que vai fazer essa função? Essa função ela vai contar se o tipo de componente que está no meu formulário, então aqui ele vai contar a quantidade de componentes. Então ele vai contar a quantidade de componentes do meu formulário. Aqui ele vai verificar se o meu componente ele é do tipo label. Se ele for do tipo label, ele vai atribuir FRM, né, que é o nosso formulário, componente do tipo TLabel, vai pegar uma propriedade do nosso label, fonte color, e mudar para CLM do text, vai passar como parâmetro da fonte, verifica se o Fox é igual é diferente de new, e assim ele vai fazendo. Aqui ele faz um publish is publish property, verifica se o nosso objeto é do tipo tDataSource, aqui é a mesma coisa, depois ele verifica se o nosso objeto é do tipo tDataField, que é o campo do nosso AdoQuery, e assim ele vai fazendo. Tá. E aqui ele verifica se o campo é requerido e se o campo field by name, se ele não é nulo. Tá? E aqui simplesmente faz as alterações de fonte. Então, negrito, definimos a cor, é o que está escrito no artigo. Então, para que você possa entender, no artigo diz o seguinte, que a gente tem que implementar isso aqui no before post do nosso client dataset. Aqui, no caso, ele está usando um client dataset. Nós estamos usando um AdoQuery, tá? Um componente diferente. Então, ele fala que é para a gente colocar nosso before post e implementar o código dessa forma. Ok, então vamos dar o nosso Delphi, vamos aqui no nosso cadastro de modelo, quero fazer no cadastro de modelo, vem aqui no Ado cadastro e no evento, deixa eu fechar isso aqui, no evento before post, cadê before post? Então aqui no evento before post eu simplesmente vou copiar esse código para cá. Ok, vai dar erro por quê? Porque ele não reconhece essa função, tá? Essa função está no Unity, nossa Unity nós acabamos de criar, está aqui valida, e nós não salvamos ainda. Então eu vou salvar ela agora, vou dar o nome de função, tá? Aqui que nós vamos implementar nossas funções, e no cadastro de modelo a gente vai em File Use Unity, e nós vamos informar que essa função pertence à nossa Unity chamada função, tá? Então é isso, observe que já até parou de sublinhar em vermelho, ou seja, o nosso IntelliSense do Delphi já está informando que está tudo ok. Se eu colocar o ponteiro do mouse em cima, observe que ele pede parâmetros, ou seja, um FRM, então está aqui, ó, ele está pedindo um parâmetro como FRM e retorna um boolean. Até aí tudo bem. Então vamos executar. Tá, antes de executar, nós vamos aqui no nosso cadastro de funcionários, nós vamos aqui no nosso do cadastro, vamos dar 2 cliques e nós vamos informar para a nossa função quais são os campos requeridos. Aonde que eu vejo os campos requeridos? Então eu quero colocar o campo como requerido, no caso obrigatório, o nome do funcionário, obviamente. Então eu venho aqui embaixo, observe que requerido está como true, tá? Eu já até marquei como true. O CPF, colocar como true e o restante ó, fica como falso. Então, deixa eu ver aqui, falso, e-mail está true, então vai ficar 3 campos. CEP não vai, então eu vou deixar o nome, CPF e e-mail. O restante
Isso aqui não precisa, isso aqui também não precisa, isso aqui não precisa. Então o restante aqui não está como requerido. O que vai acontecer? Quando eu clicar em salvar, o nosso sistema ele vai marcar os nossos campos como os campos que eu deixei lá em cima, que foi CPF, e-mail e nome como obrigatório. Então se eu clicar aqui em novo, observe. Aqui, como eu coloquei o setFocus para vir para o nosso CPF, então ele já vem direto para cá. Então quando eu clicar aqui em salvar, ele vai informar para mim que vai informar para mim que o CPF é obrigatório, então ele vai mudar a cor de fundo do CPF para marrom e vai mudar o nome para marrom e vai mudar o e-mail para marrom. Então na hora que eu clicar em salvar, aqui ele deu um access violation, né, um acesso violento, como diz um colega, e vamos ver o porquê desse access violation. Vamos ver aqui no before post, vamos ver, vou marcar um breakpoint aqui e vou debugar para ver o que está acontecendo. A princípio era para estar tudo certo, né? Mas nem tudo são flores. Então vamos lá. Cliquei em salvar. Então meu breakpoint já marcou aqui, já veio direto para cá. Eu pressiono F7. Quando você pressiona F7, ele já vai entrar dentro da minha função, que é esse valida aqui. Ó. Então eu dou F7. Então ele já parou aqui no nosso begin. Dou um F8. Então aqui observe, ó, count 77 componentes que eu tenho no meu formulário cadastro de funcionários. Então eu tenho 77 componentes. Então eu vou dar um F8. Então vou prosseguir. Ele vai verificar se o tipo é no tipo label. Vou dar um F8 de novo. Então aqui ele pulou esse requisito aqui, não era para ter pulado, né? Já foi direto para cá, ok. Vou dar um F8. E aqui deu um erro. Tá? Então o nosso acesso violento está sendo aqui. Ó. Deixa eu marcar aqui um breakpoint, um break para parar. Aqui ele tinha que continuar. Ó. Provavelmente com certeza tem alguma coisa errada, senão não dava um access violation. Então deixa eu organizar esse código aqui. Vou ver quem é quem. Ou seja, esse begin é desse aqui. Deixa eu aproximar aqui os campos. Opa. E ver quem é quem aqui nesse código, né? Para poder consertar isso aqui. Então esse begin é desse aqui, ok? Vou afastar aqui um pouco. Esse begin é desse outro aqui. Então eu vou afastar isso aqui para cá. Tá? Então aqui eu já estou sabendo quem é o begin de qual. Ok. Vou afastar aqui. Aproximar aqui, que aí eu já fico sabendo quem está fechando com quem. Ok. Aqui tem um begin fechando. E o que eu vou fazer? Eu vou colocar um begin aqui, ó. Tá? Aparentemente, eu sempre gosto de colocar um begin porque o Delphi ele tem algumas particularidades que quando você não coloca o begin end, ele acaba dando uns erros, igual já aconteceu comigo algumas vezes. Então aqui ele vai esperar eu der um enter para poder fechar aqui. Aqui tem um begin fechando e aparentemente agora parece que está tudo certo. Vamos ver o que vai dar, né? Deixa eu dar um Ctrl F9. Ok, eu compilei. Gente, talvez essa aula aqui demore um pouco, tá? Eu vou fazer isso aqui passo a passo e talvez possa ser que demore e eu tenho que fazer mais de uma aula, mas é necessário justamente para que vocês entendam. Então vamos lá, vou executar aqui. Vou clicar em novo. Vou clicar em salvar. Ele vai cair na nossa função. Vou pressionar F7. Vou pressionar F8. Ele vai contar a quantidade de componentes, que é 77. Então ele já está contando aqui em cima para mim que é 77. Deixa eu expandir aqui um pouquinho. Então aqui ele leu primeiro. Ele vai verificar se é do tipo label. Ó, já saiu. Vai de novo. Vai verificar. Ó, então aqui ó, o valor de I é igual a 1. Ok. Já saiu de novo.
verificou, ok, agora sim é do tipo label, atribuiu ao nosso componente a nossa cor, CL Window Text e a nossa fonte. Está verificando se o Focus Control é diferente de New, então ele saiu, vai verificar novamente e ele vai fazer isso até completar as 77 vezes aqui, ó. Então eu vou mandar executar de uma vez. Se gerar um erro, então aqui, ó, não gerou um erro. O sistema ele marcou para mim quais são os campos obrigatórios, ó, CPF, nome do funcionário e e-mail. Então vou cancelar aqui, vou cancelar aqui. Então eu estou achando essa cor muito feia, tá? O vermelho fica uma cor gritante, principalmente porque meu formulário é azul, tá? Eu vou falar para vocês nos próximos vídeos sobre cores, tá? A gente tem uns tipos de cores que não é bom você usar em seu formulário, tá? São cores que agridem os olhos da gente. Aqui no caso eu até usei uma cor azul, mas a gente pode usar um outro tipo de cor que seja menos agressivo aos nossos olhos, tá? Tá muito azul isso aqui, azul em cima, azul embaixo, azul no meio. Então tem muita coisa que está colorido até demais. Pois bem, então o que acontece? Agora eu vou executar sem debugar. E na hora que eu clico em novo, vou clicar em salvar, o que ele faz? Ele já marca para mim que meu campo é obrigatório é o CPF, o nome do funcionário e o e-mail. Ok. Só que aqui ele tirou as características do meu formulário. E aqui eu estou com um pequeno problema que ao clicar em cancelar, ele deixou simplesmente o alterar e o excluir sem ficar desabilitado. Então nós vamos fazer isso aqui, clicar em cancelar. Então clicar em cancelar, na verdade, eu tenho que clicar no modelo. Lembre-se sempre que é no modelo que a gente tem que fazer as devidas verificações. Então excluir aqui é falso e o alterar é falso. Então já fizemos a devida correção. Vamos executar novamente e vamos ver se está ok. Novo, salvar, ok, vou clicar em cancelar e agora sim está tudo certo. Bem, o que nós vamos fazer agora? Eu vou mudar a cor da nossa função, em vez de eu colocar, deixe-me ver, color CL text, eu vou colocar CL marrom, tá? Então vou mudar para essa cor para que fique uma cor marrom. Vou salvar. Então ficou vermelho aqui. Ah tá, o marrom ficou meu título. Então meu título ficou marrom, eu vou tirar isso aqui e vou tirar isso aqui, porque na verdade ele está pegando aqui, ó, negrito e série red. Na verdade ele está pegando aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar esse marrom aqui embaixo e o bold vou deixar como está aqui, que é o nosso negrito. E eu vou deixar esse aqui desmarcado, comentado. Clique em novo, vou em salvar, ó, marcou como marrom, o e-mail e deixou o meu formulário sem aquela característica de negrito que estava aqui, né? Ou seja, ele manteve o meu layout. Então provavelmente é esse LBL fonte. Então para desencargo de consciência, vamos lá para ver, é justamente isso mesmo. Então é ele que está descaracterizando. Então gente, aqui nós já fizemos a implementação, lembrando o seguinte, observe o seguinte, para que você use essa função de forma correta, a gente tem que verificar que o nosso CPF, observe o seguinte, o CPF, ele está com a propriedade, cadê a propriedade dele aqui? Propriedade, cadê a propriedade dele? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui, ó, Focus Control, tá? Então, se o seu label não tiver com Focus Control, igual está aqui, ó, isso não vai dar certo. Observe que se eu vier aqui no meu cadastro e eu pegar aqui CPF, ó, coloquei o campo CPF aqui, ó. Observe que se eu clicar aqui em CPF, o Focus Control dele já vai estar apontando para o dbEdit. Então está aqui, ó, dbEdit, está apontando, o nosso Focus Control está apontando para o dbEdit. Mas se eu pegar um componente à parte, então eu vou pegar aqui um dbEdit, vou colocar aqui e vou colocar um label.
label. Vou colocar esse label aqui. Esse dbEdit eu vou colocar como CPF também. Então, vou colocar aqui DataSource do tipo dscadastro e o DataField do tipo CPF. Observe que esse label 18 ele não está com o Focus Control ativo. Então, na hora que eu executar o sistema, vai dar um erro. Vai dar um erro, sair. Porque eu tenho que clicar aqui, ó, não pode aparecer o cadastro. Porque eu deixei como invisível e se deixar dessa forma, dá esse erro. Então, ok. Salvei. Observe que o nosso label não ficou na cor marrom. Então, voltando lá ao nosso exemplo. Deixa eu voltar aqui a nossa estrutura, nosso cadastro. Cadê o nosso tab cadastro aqui? Agora, se eu pegar o meu label e marcar o Focus Control dele como CPF ou qualquer um campo aqui, ó, observe que eu tenho vários campos, mas eu quero colocar como um CPF, por exemplo. Agora, se eu executar, mandar salvar, observe que ele ficou com a cor marrom. Tá? Então, a videoaula era sobre isso. Nós vamos continuar na próxima videoaula, tá? Porque esse vídeo não fica muito grande, fica muito difícil para que eu possa postar devido à demora. Então, o vídeo fica grande demais e para fazer o upload fica mais demorado. Então, nas próximas videoaulas, nós vamos implementar nos botões novo, salvar, cancelar, alterar, enfim. Porque o que acontece? O usuário ele tem que ser informado logo de cara, assim que ele entra no sistema, quais são os campos obrigatórios. Então, eu cliquei em novo, o sistema já tem que informar para mim quais são esses campos. E não após salvar. Tá? Então, esse é um dos itens que nós vamos ter que corrigir. Então, nos vemos na próxima videoaula. Não se esqueça de dar seu like, compartilhe, divulgue o canal. Clique no sininho para que você seja notificado toda vez que eu postar um vídeo e até as próximas videoaulas.